Imagine o seguinte cenário: uma das maiores empresas estatais do país, controlada pelo governo, anunciando que vai investir 100 milhões até 2027 em projetos culturais. Até aí, poderia parecer apenas um incentivo ao cinema e à arte nacional. Mas para muitos, esse investimento levanta perguntas fundamentais sobre prioridades, escolhas ideológicas e uso de recursos públicos. A Petrobras anunciou que os recursos vão contemplar produção e distribuição de filmes e séries, manutenção de salas de exibição e patrocínio a festivais nacionais renomados, como Gramado, Tiradentes, Bonito Cine Sur e Mostra de Gostoso. O anúncio aconteceu durante uma cerimônia na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que celebrou os 30 anos da retomada do cinema brasileiro e a longa parceria da estatal com o setor audiovisual. Em meio ao glamour do evento, estava presente o ator Rodrigo Santoro, que compartilhou lembranças pessoais ligadas à Petrobras, mencionando que seu pai trabalhou por décadas na estatal. Ele destacou a importância das leis de incentivo e do patrocínio cultural, afirmando: há muito preconceito em relação à Lei Rouanet e ao patrocínio cultural. Sem esse apoio, muitos dos filmes que hoje celebramos jamais teriam existido. E aqui surge a primeira reflexão crítica. Qual o limite do dinheiro público destinado à cultura? Quando um ator renomado elogia o uso de recursos estatais para projetos cinematográficos, é importante questionar se esses investimentos beneficiam de fato toda a população, ou apenas um segmento cultural e artístico específico, muitas vezes já consolidado. Nos últimos 30 anos, a Petrobras patrocinou mais de 600 produções nacionais, incluindo longas, curtas e documentários. Alguns títulos são internacionalmente aclamados, como Cidade de Deus, Tieta do Agreste, O Quatrilho, Carandiru, Bacurau e, mais recentemente, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, premiado em Cannes e selecionado para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar. Porém, quando olhamos para os detalhes dos projetos patrocinados recentemente, surge um padrão que gera polêmica e debate. A lista divulgada pela Petrobras incluiu iniciativas como o No Festival de Fomento e Produção de Palhaçaria Feminina do Amapá, o musical inspirado em Sonho de uma Noite de Verão, com elementos da fauna flora e folclore brasileiros, e o podcast infantil sobre brincadeiras tradicionais do Brasil. Também receberam patrocínio um documentário sobre a comunidade quilombola Barra de Aroeira, que reivindica terras doadas no período imperial, e um longa sobre alfabetização baseada em Paulo Freire. É exatamente nesse ponto que a narrativa se torna crítica para o público de direita. O uso de recursos estatais em projetos que, para alguns, possuem viés ideológico ou foco em agendas específicas em detrimento de investimentos em infraestrutura, educação básica, saúde ou segurança. Não se trata de desprezar a cultura, mas de questionar a escolha e a prioridade do dinheiro público. O gerente de patrocínios culturais da Petrobras, Milton Bittencourt, afirmou que o objetivo é fortalecer o cinema brasileiro, garantindo que ele continue a contar as histórias do país, dialogando com o presente e projetando o futuro. Mas a pergunta que muitos se fazem é: por que apenas o cinema e algumas expressões culturais selecionadas? Em dezembro de 2024, a Petrobras já havia divulgado a lista de 140 projetos culturais que receberiam patrocínio até 2027, totalizando mais de 250 milhões. Entre cerca de 8 mil inscritos, foram selecionados filmes, festivais, shows, games, podcasts, exposições, discos e peças de teatro, priorizando eixos temáticos definidos pela própria empresa. O anúncio gerou críticas nas redes sociais. Atraso de 4 meses em relação ao cronograma inicial, número limitado de projetos contemplados, concentração em capitais e apoio a iniciativas já consolidadas, como bienais e grandes produtoras. Para muitos críticos, isso reforça a percepção de que o dinheiro público acaba sendo direcionado a bolsões culturais urbanos, elitizados e ideologicamente alinhados com determinadas narrativas. Aqui entra o papel da Lei Rouanet, frequentemente defendida por artistas e setores culturais, mas alvo de críticas intensas. Ela permite que empresas privadas e estatais deduzam do imposto de renda investimentos em cultura, mas para críticos de direita,
muitas vezes se transforma em mecanismo de favorecimento a grupos específicos em vez de democratizar a cultura no país. Rodrigo Santoro, ao defender a lei e o patrocínio, reforçou que o preconceito contra esses mecanismos existe, mas esqueceu de mencionar um ponto importante. Quem decide quais projetos merecem o dinheiro público? Em muitos casos, projetos com viés ideológico ou temáticas controversas recebem apoio, enquanto iniciativas com apelo popular, educativo ou regional ficam de fora. Nos últimos anos, vemos um padrão de patrocínios que priorizam narrativas sobre minorias, ideologias específicas e projetos voltados para determinadas agendas sociais. Isso alimenta o debate. Será que o dinheiro público deve seguir critérios culturais, políticos ou de mercado? Ou será que precisa de uma avaliação mais ampla que contemple de fato o interesse de toda a população? E a Petrobras, com este anúncio de 100 milhões de reais até 2027, reforça esse debate. Em plena discussão sobre crise econômica, inflação e desemprego, muitos brasileiros questionam: é justo destinar grandes volumes de dinheiro público a projetos culturais, enquanto outras áreas essenciais recebem cortes ou sofrem falta de recursos? O tema, portanto, vai além do cinema e da cultura. É sobre prioridades do Estado, transparência na gestão de recursos públicos e equilíbrio entre investimento em arte e necessidades básicas da população. Para o canal Falcão Política, fica claro que este é um exemplo de como decisões tomadas por estatais podem gerar debates ideológicos intensos. Por um lado, temos a defesa da cultura e a preservação do cinema nacional. Por outro, existe a crítica ao que alguns consideram um uso excessivo e ideologizado de recursos públicos, especialmente em um contexto de crise econômica. Além disso, o foco em grandes festivais e produções já consolidadas evidencia um padrão. Os recursos não chegam de forma democrática a todas as regiões do país, nem a todos os tipos de iniciativas culturais. Isso alimenta a percepção de centralização e elitismo cultural, que pode gerar insatisfação e críticas públicas. Por fim, a pergunta que fica para o público é direta: qual o limite do investimento estatal em cultura? Deve o governo priorizar obras com potencial internacional e visibilidade em festivais, ou garantir que os recursos cheguem de forma mais ampla e democrática para toda a população? E você, o que acha? Será que 100 milhões é investimento em cultura ou desperdício de dinheiro público com viés ideológico? Se você quer acompanhar mais notícias como essa, entender os bastidores da política e discutir as prioridades do Brasil, inscreva-se no canal Falcão Política, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Aqui, não temos medo de mostrar a realidade com clareza e sem censura.